Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos voltando aqui então para continuarmos a nossa série de vídeos, de estudo sobre Israel, o relógio escatológico para a volta de Cristo. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você. Vamos nessa noite pedir ao Senhor, estamos aqui à noite, você pode estar aí o dia, pela manhã, de madrugada, qualquer horário vendo esse vídeo, mas estamos gravando à noite. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que Ele venha então nos abençoar nesse vídeo, na gravação desse vídeo. Pai amado, eu te louvo. Rogo a tua presença esteja conosco nessa aula, nesse vídeo, para que os seus filhos possam ser cada vez mais fortalecidos, abençoados, renovados, e que eu possa passar para os teus filhos uma boa aula, com um bom entendimento, para que possamos aprender mais da tua palavra e nos lembrar cada dia mais que está próximo o teu retorno. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, então, como eu já falei, estamos dando continuidade. Esse é o nosso 7º vídeo. Vamos, se Deus quiser, então nos 2 próximos vídeos, no próximo vídeo, estaremos então encerrando esse assunto. Sempre lembrando, no início, tenho sempre lembrado a você que nós estamos, para a gente falar de Israel como relógio escatológico para a volta de Cristo, nós precisamos entender um pouco a história de Israel, desse povo, do povo de Deus, do povo chamado de Deus, lá em Abraão, lá 2000 anos mais ou menos antes de Cristo, constituído então como povo, como nação, a partir das 12 tribos. E são já 4.000 anos de história e 4.000 anos de cativeiros, de sofrimento. São 4.000 anos. E são 4.000 anos também, apesar de lutas, mas são 4.000 anos de vitórias, E nós queremos então continuar esses vídeos, essas videoaulas, para que possamos então, nesses 2 próximos vídeos, como já falei, já chegar então ao momento culminante. Você lembra que na aula passada, a gente então terminou falando do período pós-cruzada, mais ou menos até o período do ano de 1500, quando surgem aqueles movimentos, aquele movimento chamado de Aliar, que era a ascensão, que era o ato de um judeu imigrar para a Terra Santa, lembrando que na época muitos foram mortos, muitas famílias foram dizimadas nessa tentativa de retorno, mas eles foram retornando durante esses séculos. Isso envolvia o amor que eles tinham à terra deles, surgiu na época as pessoas falando bastante, houve muita coisa, em torno da volta do Messias, se imaginava na época, de que o Messias estava voltando naquela época, ou não voltando, desculpe, mas chegando naquela época, E então, também por causa da perseguição, eram 3 os fatores principais. A esperança na chegada do Messias, que surgiu muitos boatos, essa é a palavra que eu quero usar, muitos boatos, de que o Messias estava chegando naquela época, Também eles estavam sendo muito perseguidos, eram muito perseguidos. Inclusive, se você for olhar, até para o Brasil, em 1500, vieram portugueses, vieram judeus, na tentativa de fuga, de perseguição, então, também dos judeus na Europa, na tentativa de encontrar uma terra para eles habitarem de maneira segura. Até para o Brasil veio gente, mas boa parte estava retornando, era mesmo para a sua terra, por entender, que na realidade era na sua terra que eles deveriam viver, por amarem a sua terra, por causa das perseguições na Europa e também pela esperança da chegada então do Messias, que
muitos boatos, como eu falei, naquela época estava existindo, né, da possibilidade da chegada então do Messias naquela época, tá? Então, por causa de tudo isso, os judeus começaram a retornar. E aí, quando chegou no século XIX, aqui hoje que nós vamos começar, basicamente, é no século XIX. Em meados do século XIX, já era a maioria dos habitantes da Palestina, toda aquela região. Lembra que o imperador Adriano mudou o nome de Israel para Síria-Palestina? Pois é, e a partir daí ficou Palestina, Palestina simplesmente Palestina. E se você for olhar em meados do século XIX, por volta de 1850, mais ou menos, a maioria dos habitantes de Israel já eram judeus, que habitavam principalmente em Jerusalém, mas também em outras regiões da sua Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel, da sua amada terra, a terra de Israel. Tá? E lembrando que Israel, na época, era colônia do Império Turco-Otomano, ou seja, Israel era governado pelos islâmicos. Não existia toda essa confusão que existe hoje, toda essa rixa que existe hoje, da maneira que existe hoje, não existia, não era assim, mas já existia muitos conflitos. Tá? Só que Israel era uma colônia do Império Turco-Otomano, né? Do Império Islâmico, né? que a Turquia, né? Era governada por islâmicos e era um verdadeiro império, né? Naquela época. Tá? E eles governavam Israel e viviam juntos, né? Israelenses, viviam sírios, viviam palestinos, o pessoal vivia junto ali. Tá? E em 1870 foi estabelecido o primeiro kibbutz. Eu não falei nessa nossa série de vídeos sobre os kibbutz, mas porque é algo já a partir mais floresceu principalmente a partir do século XX, mas já em 1870 foi estabelecido o primeiro kibbutz, que com o nome de A Esperança de Israel, Mikvé Israel, tá bom? A Esperança de Israel. Tá? O kibbutz é um sistema, espécie de um assentamento, né? Para você entender melhor na nossa linguagem aqui, um assentamento de judeus que eles imigram de outros países, então eles recebem terras e eles ali fazem uma espécie de uma cooperativa e eles vão plantar e vão colher, só que tudo que é produzido da agricultura, da pecuária, né, toda naquele kibbutz, né, hoje, né, na época ainda não era bem assim, mas hoje tudo é industrializado ali mesmo. Ali mesmo, você tem tudo, você tem indústria, você tem colégio dentro dos kibbutz, você tem o judeu, ele não precisa sair para fora, né? Digamos assim, para conseguir as suas coisas básicas, para emprego. Quem vive nos kibbutz, nos assentamentos, né? Eles, ali nos kibbutz mesmo, eles conseguem sobreviver. E o primeiro que foi instalado em Israel foi em 1870, com o nome, como já falei, A Esperança de Israel. Lembrando que nesse período já os judeus já eram a maioria ali na Palestina, já era a maioria em Israel, tá? E aí nesse período surgiu um movimento que você ouve muito falar hoje, né? Que é o movimento sionista. Quando você ouve falar de movimento sionista ou semitismo, o anti-sionismo, né? Ele está falando, na realidade, das nações que muitas vezes querem, de alguma forma, arranjar meio de impedir que os judeus voltem para a sua terra. O movimento sionista, esse movimento chamado sionismo, é retorno a Sião. Sião é uma referência a Jerusalém, é uma referência à capital, então, de Israel. Isso é Sião. Tá? E então o movimento sionista surgiu no século XIX. O movimento sionista surgiu no século XIX. Então começou a surgir
tá, ideias de um novo Estado judaico, de terras para os judeus viverem legalmente, ter o seu próprio país, ter a sua Constituição, o seu sistema de governo, suas leis próprias, com base, né, na Tanakh, né, no Antigo Testamento, mais especificamente, a Torá, né, a Torá, que é o nosso Pentateuco, que é a lei. Tá? Então começou a surgir ideias, e nesse período surgiu um judeu, né, húngaro, né, chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele no ano de 1895, né, lançou em Viena as ideias, lançou o livro O Estado Judeu. Então ele lançou ali as ideias, né, essas ideias já vinham, ele mesmo era um dos divulgadores dessas ideias, mas ele então, essas ideias, né, porque ele teve na França, né, e aí na França ele pôde participar de congressos sobre outras situações, e ele viu então a dificuldade que o povo judeu vivia, não só na França, mas em outros países do mundo, ali da Europa, e então ele já tinha aquela ideia forte, e aí ele trabalhou e lançou o livro em 1895, né, em Viena, na Áustria. Por isso que às vezes se confunde Theodor Herzl, né, imagina-se Theodor Herzl muitas vezes é austríaco. Ele não era austríaco, ele era Viena, lembrando Viena, capital da Áustria, né? Ele era húngaro, né? Mas viveu grande parte da vida dele na Áustria, né? Então ele lançou, né, em Viena, na Áustria, esse livro chamado Estado Judeu, que expunha suas ideias sobre a criação de um Estado judaico independente, ou seja, de um país. Lembrando, os judeus, né, você acompanhou conosco, que você conhece a história bíblica, tá? Os judeus, eles foram fundados, né, a nação, o progenitor foi Abraão. E Abraão comprou muitas daquelas terras, porque existe uma reclamação dos palestinos dizendo então que os judeus, eles na realidade conquistaram somente através da força, mas muitas daquelas terras ali na região Abraão comprou na sua época. Abraão pagou na sua época. Seu filho Isaac fez a mesma coisa, né? Seu filho Jacó, né? O filho de Isaac, no caso seu neto Jacó, também a mesma coisa. Então os judeus, quando os judeus vão para o Egito na época de Jacó, e aí depois de 400 anos, quando eles retornam, aquela região estava dominada pelos aqueles povos, eles se apossaram de terras, tá bom? Que na realidade era dos antepassados dos judeus, tá? Deus havia prometido a Abraão, né, aquela terra, na promessa de Deus, uma terra que mana leite e mel, tá? E aí os judeus naquela época então conquistaram a terra e passaram muitos séculos na terra, e você já ouviu um pouco, já estudou um pouco conosco um pouquinho da história, tá? Dos judeus, né, de como foi então todo o imbróglio envolvendo, vai e volta, vai para o cativeiro, retorna e tal, até que em 70 depois de Cristo eles vão então e não retornam mais, e só começam a retornar, como eu falei, a partir daquele movimento chamado de Aliá, que era na realidade uma espécie de ascensão ou de imigração, e aí no século XIX então já era a maioria, já era de judeus, com toda a perseguição. Então Theodor Herzl fez esse congresso, né? Lógico, convocou muitos judeus ricos da Europa, foram participar desse congresso e começaram então a investir no retorno então do povo judeu de uma maneira mais forte, porque até ali já tinha, entendeu? Os judeus já estavam na sua terra, grande parte já viviam, mas só que a partir de agora, então esse retorno iria ser mais dinamizado, porque teria mais investimento de empresários, de ricos, de banqueiros e tal, que o judeu então tinham conquistado tudo isso, tá? Nas terras para onde eles foram. Em 1897, aí em Genebra, na Suíça, foi realizado então o primeiro congresso, lembrando, 1895, Theodor Herzl lançou então o livro, né?
Estado judeu, né? E aí, em 1897, como esse movimento começou a tomar forma, ele então liderou um congresso que foi o primeiro congresso sionista. Tá, o primeiro congresso sionista. Então, Theodor Herzl liderou, né? E isso intensificou, né, esse movimento de retorno dos judeus. Olha como é que Deus trabalha na história. Você já imaginou um quebra-cabeça? Um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, ele tem as peças. Toda peça de quebra-cabeça, uma é diferente da outra, certo? E aí você vai montando então um quebra-cabeça, pegando aquelas peças, juntando. Deus faz mais ou menos isso. Deus é, digamos, um artista nesse negócio de quebra-cabeça. Vamos, digamos, imaginar dessa maneira. Ele vai controlando a história daqui e dali. E Deus vai controlando a história. E Deus controlou a história dos judeus, protegeu aquele povo, não deixou que aquele povo morresse, né? Que o judeu morresse como nação, tá? Mas conservou a cultura, conservou a língua, conservou a Bíblia, o Antigo Testamento judaico, mas também nós já tínhamos o próprio Novo Testamento aí, porque a igreja cristã foi muito importante na conservação da Bíblia, porque quando a igreja cristã passou a conservar a Bíblia, principalmente toda a Bíblia Sagrada, no caso aí, e se nós olharmos os pré-reformadores, a partir de John Wycliffe, né? E depois John Hus, e aí depois Martim Lutero, já o reformador, e todos aqueles, a tradução então da Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, para as línguas daqueles países, isso também ajudou em muito, digamos, ajudou, não é muito, né? Decisivamente na manutenção da cultura judaica. Porque a cultura judaica, o Antigo Testamento é cultura judaica pura. É cultura judaica pura. O Antigo Testamento foi escrito por judeus e foi escrito para os judeus. E quando eu falo isso, as pessoas me perguntam, mas o Edson, e se o Antigo Testamento foi escrito para os judeus, então, e não serve para a igreja? Lógico que é para a igreja também, porque os princípios espirituais da mensagem do Antigo Testamento permanecem também para a igreja. Os princípios espirituais também são aplicados a nós, mas os princípios literais são para os judeus. Então, a igreja também ajudou em muito na conservação, então, da cultura judaica, tá? E aí, então, você tem um movimento agora sionista, e esse movimento se intensificou agora no século XX, né? Esse congresso, em 1897, aí começa, então, esse movimento de retorno em massa, empresários investindo, banqueiros investindo, entendeu? Nesse retorno de judeus voltando para a sua terra, empresários judeus e banqueiros judeus enviando suas fortunas, suas finanças para Israel, para ajudar, entendeu? Guardando suas fortunas lá em Israel, para ajudar, então, digamos assim, no nascimento ou no renascimento desse Estado judaico. E aí, nós temos as bases agora, já no século XX, nós temos as bases para o nascimento do novo Estado judaico. Algumas coisas que eu quero analisar com você. Olha como é que Deus vai mexendo os pauzinhos, ou seja, como é que Deus vai mexendo nas peças do quebra-cabeça. Olha só. A primeira coisa que eu gostaria de analisar com você sobre essas bases para o nascimento do novo Estado judaico. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1818, o Império Turco-Otomano foi o quê? Derrotado. Foi derrotado. E coube então aquele território, não somente Israel, mas a Síria, a Jordânia, tudo no entorno ali, coube então, tá bom? Aquele território todo coube a Grã-Bretanha, passou a pertencer à Grã-Bretanha, os bretões, né? Lembrando, a Grã-Bretanha, os 4 países ali que compõem então a Grã-Bretanha, tá? E a gente costuma chamar de Inglaterra só, mas não é só Inglaterra,
Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda, né? E a Irlanda são esses países então que compõem a Irlanda do Norte, né? Se eu não me falho a memória agora, né? Que compõem então a Grã-Bretanha, tá? Então com essa intensificação do movimento sionista, os ingleses agora dominando, eles promulgaram, né, nesse período a chamada Declaração de Balfour. O que era essa declaração? Os ingleses se comprometiam ou se comprometeram nessa declaração a construir um lar judaico na Palestina, ou seja, para os judeus. Então, lembrando, grande parte dos ricos empresários, de banqueiros e tal, daquela época, viviam na Europa, né? A maioria na Europa, tinham muitos já nos Estados Unidos, mas muitos na Europa, e grande parte deles na Inglaterra. E então é lógico que esses judeus então ricos, eles influenciaram nessa decisão do governo da Inglaterra, do governo inglês, em então se comprometer, né, no caso com a declaração Balfour, né, em se comprometer a construir um lar judaico para os judeus na Palestina. Olha só, olha Deus mexendo nas coisas. Um império perde, os ingleses dominam, governam. Olha só Deus mexendo. Nesse período, houve também perseguição, ou seja, o inimigo não deixaria barato. Perseguição árabe. A partir do início da década de 1920, com essa declaração, né, os povos árabes, declaração Balfour, né, que favorecia os judeus, os povos árabes desencadearam uma violenta perseguição aos judeus e se revoltaram com os ingleses, né, porque os ingleses dominavam, como eu falei, aquela região, a maior parte daquela região. Se revoltaram com os ingleses por favorecer os judeus. Esse fato levou os ingleses a restringirem a imigração dos judeus, ou seja, para agradarem os outros, os ingleses começaram então a restringir a imigração de judeus, ficando assim adiados os desejos do sionista pela criação do Estado judaico. Então ficou por um tempo, né? Os judeus continuaram retornando, mesmo em meio a toda a perseguição, mas eles continuaram retornando, já na época estabelecendo kibbutz, né? Assentamentos, né? Aquela coisa toda, mas havia uma restrição, então, uma restrição do governo inglês para o retorno de judeus. Era preciso, então, digamos, dar uma passeada bem grande na burocracia inglesa da época para poder, então, uma família ter o direito de retornar para a sua terra. Mas isso é lógico, a gente sabe que tem, na realidade, os povos árabes ali já estavam desenvolvendo, já tinham secularmente, né? Já tinham aquele rancor dos judeus por causa dos problemas do passado, mas agora aqueles povos ali, eles começaram a crescer esse ódio aos judeus, porque viam então como que os judeus estão tomando a nossa terra, né? Os judeus de repente estão tomando a nossa terra. Então era algo mais ou menos assim que eles viam de certa maneira. Os judeus estão tomando a nossa terra. E aí começaram então a se revoltar mais ainda contra os ingleses e contra os próprios judeus. Mas eles continuaram na pegada, ou seja, tá? Houve batalhas, houve muitos conflitos, houve muito levante, né, contra os judeus, e houve muito conflito armado mesmo antes de existir, digamos, o país chamado Israel hoje, né? Aí vem o quê? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, apesar do sofrimento terrível do povo judeu, a Segunda Guerra Mundial ela foi decisiva para a criação do Estado judaico. O inimigo colocou um ódio desenfreado em Adolf Hitler pelos judeus, né? Pelos judeus. Interessante. O movimento sionista moderno começou com um judeu,
tá bom, que era húngaro, mas o primeiro movimento sionista, o primeiro congresso, né, para alavancar o movimento sionista, começou em Viena, na Áustria. E quem então começou a perseguir os judeus era um austríaco. Apesar de Hitler, Adolf Hitler, ter governado a Germânia, a Alemanha, mas ele, na realidade, ele era austríaco, de nascimento austríaco, né? E mexeu todos os seus pauzinhos até chegar, então, e ser o líder, então, dos alemães, tá? Então, Adolf Hitler desencadeou uma perseguição, né, descomunal, terrível contra os judeus, ao ponto de, na Alemanha nazista, nos campos de concentrações da Alemanha e principalmente na Polônia, que diga, os judeus ainda vivos, ainda tem judeus ainda vivos do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, né? Ainda tem judeus vivos ainda, o que diga, né, esses judeus, o quanto sofreram e morreram entre Alemanha, Polônia e ali no entorno, nos países então que Hitler dominou, mas principalmente na Alemanha e na Polônia, morreram pelo menos 6 milhões de judeus, 6 milhões. Queridos, nunca na história, houve um povo tão perseguido e tão massacrado como o povo judeu. E a gente sabe, queridos, que tem a mão de Satanás por trás de tudo isso. Satanás, ele está por trás de tudo isso também, a gente sabe muito bem. Mas Deus usou toda aquela perseguição, todo aquele sofrimento dos judeus. E eu quero sugerir a você 2 filmes, você pode assistir 2 filmes para você ver um pouco do sofrimento dos judeus, só um pouquinho, né? Um é A Lista de Schindler, Oscar Schindler. Né? Veja, é um filme longo, em preto e branco, mas é muito bom filme que retrata. Oscar Schindler foi um alemão, né, que pertencia ao exército alemão, mas que na realidade ajudou então muitos judeus a escaparem do horror nazista, né? Oscar Schindler, na realidade ele era um empresário, né? Não era, ele era um empresário e ele ajudou, né, a escapar então muitos judeus. E outro filme é O Pianista também. E você vai ver nesses 2 filmes o que é o sofrimento. Lógico, tem muitos outros filmes que falam, mas esses 2 filmes retratam muito o sofrimento do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles sofreram, mas Deus usou esse sofrimento dos judeus para então conscientizar as autoridades do mundo, que o povo judeu precisava, na realidade, de uma terra. Eles precisavam de um lar para que eles pudessem habitar. Então isso foi decisivo, queridos. Isso foi decisivo. E no nosso próximo vídeo, nós vamos então falar exatamente como é que surgiu o novo Estado judaico e como é que os judeus então, durante, digamos, essas décadas, esses 72 anos de existência do novo Estado judaico, como é que eles têm permanecido e como é que eles têm se tornado a grande nação que eles são hoje e que é a base para o futuro governo do Messias, porque Jesus virá governar a partir de Jerusalém. E a gente vai continuar então nesse assunto. Pai amado, eu rogo a Ti a Tua bênção para a vida dos Teus filhos, que nós possamos entender, Pai, que o Teu reino, ele não é desse mundo, o reino espiritual, mas Tu um dia virá, através do Teu Filho, governar nessa terra. E esse governo, ele partirá de Jerusalém e será, dirigido a partir da cidade de Jerusalém, ou seja, a partir de Israel. Então, que nós possamos entender isso e ver esse retorno de Israel, esse renascimento de Israel como nação e esse Israel forte hoje, para que nós possamos entender que isso, na realidade, é um prenúncio de que Tu está voltando, Senhor Jesus. Assim eu Te louvo por tudo. Amém.